Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador estejam sobre vocês e também que o Espírito Santo encha seus corações com aquela alegria que só os servos de Deus podem ter. Amém? E, meus queridos, se vocês ainda não pediram o seu livro digital, O Retorno da Glória 21 Dias de Poder, então peçam pelo WhatsApp que está na tela e hoje mesmo, gratuitamente, eu vou enviar o livro digital para vocês, ok? Está escrito. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Bom, Deus olhou para Nínive e viu a terrível maldade que tomava conta do coração de cada habitante daquela ímpia cidade, e semelhantemente, como falou para o seu servo Abraão, Deus disse a Jonas que iria destruir Nínive. Todavia, pelo fato de que espiritualmente aquela ímpia cidade não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, o Senhor envia Jonas para uma missão, aos olhos dos homens, suicida. Contudo, embora não sabendo discernir entre a mão direita e a esquerda, após ouvirem o profeta de Deus por 3 dias apresentar a advertência de que, caso eles não se arrependessem, Deus subverteria aquela cidade à semelhança de como ele fez com Sodoma e Gomorra, os ninivitas se vestiram de pano de saco em um símbolo de humilhação diante de Deus e, na verdade, até mesmo seus animais foram vestidos de pano de saco e depois de terem jejuado e suplicado a misericórdia do Senhor, Deus perdoa aquela cidade e dá mais uma oportunidade para ela. O amor do Senhor verdadeiramente é maior do que a mente humana pode compreender. Contudo, Deus não é apenas amor, mas Deus é justiça. E diferente de Nínive, depois do povo de Deus ter rejeitado Jeremias e as suas palavras, o Senhor decretou que Babilônia destruiria o templo e os levaria cativos para a sua terra. E assim aconteceu. Queridos, embora Deus olhe o seu povo como a menina dos seus olhos, Ele tem uma misericórdia toda especial para aqueles que não sabem diferenciar espiritualmente a mão direita da esquerda. Mas para aqueles que possuem a verdade em suas mãos, mas fazem pouco caso dessa, ou até mesmo zombam na mesma, para esses a justiça e o castigo de Deus são certos. Irmãos, o Senhor diz em palavras claras e também duras que o seu povo, a igreja de Laodiceia, é miserável, pobre, cega e nua, e não pela falta do conhecimento, mas porque, semelhante aos fariseus, a tradição teológica suplantou, assim diz o Senhor, e os testemunhos que Ele nos deixou através do Espírito de profecia. Nós podemos discernir facilmente entre a mão direita e a esquerda no tocante às coisas espirituais. Contudo, nós nos colocamos espiritualmente na situação dos ninivitas, espiritualmente cegos, por causa da nossa vaidade, orgulho e presunção, porque preferimos acreditar que a nossa teologia é mais eficaz do que a explanação das Sagradas Escrituras que nos são apresentadas no espírito de profecia. Amigos, no tocante à música, o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: o Senhor revelou-me que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Bom, conforme o dicionário Oxford, teologia é a ciência ou o estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, de seus atributos e de suas relações com o homem, com o universo. Contudo, embora o ser humano seja dotado de capacidades intelectuais para se aprofundar na teologia, a maneira mais eficaz de se compreender as verdades de Deus é através do Espírito de profecia. Irmãos, século após século na antiguidade, Deus levantava seus profetas para falar ao povo e também para explicar o que os profetas anteriores haviam falado. Mas, por causa do orgulho teológico dos mestres da lei, o povo quase sempre preferia escutar o assim diz o teólogo do que o assim diz o profeta, ou seja, do que o assim diz o Senhor. Deus levantou uma profetisa para esses últimos dias e com relação à música, Deus autorizou sua profetisa a apresentar determinadas diretrizes, as quais de maneira nenhuma poderiam ser anuladas por conta do estudo da teologia ou de qualquer outra ciência secular. Mas o que nós estamos fazendo?
semelhantemente aos fariseus, saduceus e os escribas, nós nos prendemos na tradição dos maiorais e rejeitamos o profeta, pois, segundo a palavra de Deus, Jesus não apenas era o Messias, mas ele também era um profeta enviado ao povo. Veja, existe uma pessoa na nossa família a qual está com um problema psiquiátrico gravíssimo. E essa pessoa, desde o ventre da mãe dela, já frequentava os centros espíritas. E agora, os espíritos imundos têm se manifestado para ela dentro da sua casa. Mas há poucos dias, minha esposa decidiu ir passar algum tempo lá na casa desse nosso familiar para fazer o possível ao fim de ajudá-lo. E amigos, ao chegar na casa dessa pessoa e começar a fazer uma limpeza, removendo todos os livros e objetos relacionados ao espiritualismo, nosso familiar começou a melhorar e a ficar bem mais calmo. E já no primeiro sábado que minha esposa estava na casa dessa pessoa, ela aceitou acompanhar minha esposa até a igreja. E irmãos, tudo estava indo muito bem na igreja, enquanto os hinos do inário eram tocados e enquanto a pregação era feita. Mas quando soltaram as músicas recheadas de baterias, ritmos mundanos e os demais elementos, os quais nós lemos no texto do Espírito de Profecia, que são estranhos aos olhos de Deus, automaticamente Satanás tomou posse daquele nosso familiar e essa pessoa só veio a se acalmar depois que minha esposa conseguiu convencer os irmãos de colocarem o hino Castelo Forte. Bom, Jesus apresentava milagres após milagres diante dos olhos dos fariseus e dos escribas. Contudo, em vez de crerem, não apenas acusavam Jesus de impostor, mas quando não era possível dizer que os seus milagres eram falsos, então eles o acusavam de operar tais coisas por intermédio do poder de Beelzebul. Veja, alguns dias depois dessa situação, o pastor da igreja esteve ali na casa desse nosso familiar para falar algumas coisas e orar com a família, e quando minha esposa tocou na questão da música e do que havia acontecido, esse líder da igreja, que nesse aspecto da música decidiu não saber a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, ele disse para minha esposa que a questão da música era apenas cultural. Queridos, eu fiquei muito tempo fora da igreja e nesse período eu pude conhecer inúmeros ritmos e os seus efeitos na vida daqueles que os escutam. O reggae faz parte da cultura daqueles que fumam marihuana. O rock faz parte da cultura daqueles que são dados ao álcool, ao sexo livre e ao satanismo. O pop rock faz parte da cultura daqueles que amam a moda, a fama e o dinheiro. Bom, existem muitos outros ritmos, contudo, os que hoje mais estão presentes em nossa igreja são esses três. E se a música está apenas ligada a questões culturais, mesmo que o Espírito de Profecia não tivesse dado as diretrizes da música que não é aceitável por Deus e da música que é aceitável por Deus, será que não deveríamos parar e pensar que os ritmos que estamos colocando em nossas músicas são os mesmos ritmos que estão embalando e dirigindo a multidão que anda no caminho largo para a perdição? Queridos, no período da Idade Média, a igreja e o Estado andavam ali de mãos dadas. E por mais que a igreja da Idade Média não seja um exemplo de espiritualidade, contudo, em uma época em que a religião fazia parte da cultura de todo o império, o que eles ouviam era a música sacra e a música clássica. Ellen White escreveu muito sobre as coisas terríveis que o Império Romano realizava na Idade Média, mas não me lembro dela ter falado sequer de uma linha sobre a música daquele período. Mas, pelo contrário, todos os hinos adventistas da época dela seguiam os mesmos passos dos hinos do período da Idade Média. Mas, ao ver ela as músicas culturais que entrariam na igreja nos últimos dias, ela escreveu que tais coisas eram estranhas e que isso seria chamado de operação do Espírito Santo, quando na verdade seria outro espírito que estaria por detrás dessas músicas. Bom, os ninivitas, que espiritualmente não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda, ao ouvirem o profeta, se arrependeram e foram perdoados. Mas, com relação a nós, que nos julgamos espiritualmente ser ricos e abastados, se não dermos ouvidos à profetisa, mas preferirmos fechar os olhos e ouvidos para as coisas que ela escreveu e que estão sendo clamadas para a igreja, será que Deus nos perdoará como Ele fez com os arrependidos ninivitas? Ou será que o nosso fim será semelhante ao daqueles que estavam no ano 70 depois de Cristo, dentro da cidade de Jerusalém, quando essa foi invadida pelos exércitos romanos?
Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, mas vamos antes fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, o Senhor nos deixou o espírito da profecia para que esse explanasse de forma clara e fácil as Sagradas Escrituras. Contudo, temos preferido fechar os olhos e os ouvidos para essas verdades. Que o Senhor nos ajude a, como os ninivitas, nos arrependermos dos nossos pecados para não sermos destruídos, assim como Sodoma e Gomorra foram. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, todos aqueles que desejarem, deixem o seu pedido de oração para que possamos estar orando por vocês, ok? E todos aqueles que quiserem, junte-se a nós em oração em favor dos pedidos que são feitos aqui no canal. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.